Pensa só, existe um lugar que em silêncio viu toda a nossa evolução acontecer. Um espaço que, talvez mais do que qualquer outro, mostra quem nós somos, nossa inteligência, o que a gente valoriza e até as nossas fraquezas. Pois é, hoje a gente vai contar a história do arquiteto mais essencial e ao mesmo tempo anônimo da civilização, o banheiro. Uma viagem para entender como a gente aprendeu a lidar com o nosso ambiente e, no fim das contas, com nós mesmos. Essa pergunta é o que vai guiar a gente, porque se a gente parar para olhar de perto, um banheiro é muito mais que um cômodo. Ele vira quase um documento histórico. O jeito como uma sociedade lida com algo tão básico revela tudo: sua tecnologia, sua organização social e, o mais importante, o valor que ela dá à vida das pessoas. Bom, nossa jornada hoje vai cruzar milênios. A gente começa lá nos primeiros povoados, passa pelo auge e pela queda dos grandes impérios através dos seus esgotos, sente o desespero que levou à criação do vaso moderno e, por fim, vamos dar uma espiada no futuro. Um futuro em que o banheiro pode virar um guardião da nossa saúde. Então, vamos lá. No momento em que os seres humanos decidiram parar de vagar e criar um lar fixo, um novo problema surgiu. Um problema meio invisível. Viver todo mundo junto significa acumular sujeira. A cidade, essa invenção incrível, trouxe uma questão de sobrevivência. Como a gente faz para não se afogar nos nossos próprios dejetos e doenças? E olha só que impressionante o que essa tabela mostra. Enquanto a maioria das grandes civilizações da época estava improvisando com buracos no chão e valas, uma cultura lá no Vale do Indo simplesmente projetou o futuro. Eles não fizeram só banheiros, eles criaram um sistema, uma rede de esgoto que funcionava, servindo a cidade inteira. É uma ideia de saúde pública que estava milênios à frente do seu tempo. E a forma como fizeram foi espetacular. Em Mohenjo-Daro, o saneamento não era coisa de rico, era praticamente um direito. Quase toda a casa tinha seu próprio banheiro privativo, uma ideia super democrática, né? E a engenharia era muito precisa. Tijolos todos iguais, pisos inclinados na medida certa para a água escorrer, canos verticais e uma rede de esgoto subterrânea. A higiene era tão importante que virou até parte de rituais, como a gente vê no tal Grande Banho. Agora, a gente dá um pulo para os grandes impérios, onde ter saneamento era uma forma de mostrar poder. No Egito, e principalmente em Roma, ter água encanada não era só uma questão de saúde. Era uma demonstração de força, de domínio sobre a natureza e um pilar da vida em comunidade. Tenta imaginar a cena: dezenas de pessoas sentadas, lado a lado, em bancos de mármore, enquanto embaixo delas, a água corrente levava tudo embora. Sem nenhuma divisória, sem cerimônia, ali, nas latrinas públicas, o pessoal discutia política, fechava negócios, fofocava. Para um romano, essa ideia de privacidade que a gente tem hoje seria muito estranha. A vida deles era em grande parte pública. E a escala do que os romanos construíram é algo difícil de acreditar. 11 aquedutos gigantes que eram como artérias de pedra trazendo água limpa das montanhas. A cloaca máxima, o grande esgoto, uma veia subterrânea que recolhia os dejetos da capital do mundo. E no meio disso tudo, uns detalhes bem curiosos, como o silospongium. Era basicamente uma esponja num bastão usada por todo mundo para se limpar. Uma solução bem pragmática para uma época sem papel higiênico. Só que aí, com a queda de Roma, todo esse conhecimento espetacular se perdeu, se quebrou em 1000 pedaços. A Europa entrou no que a gente pode chamar de uma longa noite sanitária. Aquelas artérias de pedra secaram e as cidades que antes eram limpas voltaram a conviver com a própria sujeira de perto. O grande problema é que a própria noção de como as doenças funcionavam tinha se perdido. O que dominava era a teoria do miasma, a ideia de que o que matava era o ar ruim, o fedor. Numa ironia bem trágica, as pessoas passaram séculos lutando contra os cheiros, usando perfumes e incensos, enquanto a verdadeira causa das mortes, a contaminação invisível na água e nas ruas, fazia a festa. Mas olha só, enquanto a Europa andava para trás, essa chama do conhecimento antigo não se apagou de vez. Lá no mundo islâmico, a herança de Roma foi guardada e até melhorada. A cultura dos banhos públicos, os hamãs, continuou com tudo. E motivados por regras religiosas de pureza, como a prática do istinja, os engenheiros de lá criaram sistemas hidráulicos super complexos, mantendo viva a tradição da higiene. E aí a gente chega no século XIX, um momento de virada. Com a Revolução Industrial, as cidades explodiram de gente e de poluição. Rios como o Tâmisa, em Londres, viraram basicamente esgotos a céu aberto. E uma nova doença, a cólera, começou a aterrorizar todo mundo. A crise chegou num ponto que não dava mais para aguentar, e foi desse desespero que nasceu a Revolução. E aqui tem um fato que muita gente não sabe. O vaso sanitário com descarga não é uma invenção da era vitoriana.
Ele foi criado bem antes, em 1596, para a Rainha Elizabeth I. Mas de que adiantava ter um vaso com descarga se não existia uma rede de esgoto para levar os dejetos embora? Foi preciso esperar quase 300 anos e o medo real de morrer de cólera para a sociedade finalmente entender que aquilo não era um luxo, era uma arma para sobreviver. Então, o vaso moderno que a gente conhece hoje foi montado como um quebra-cabeça, peça por peça. Primeiro veio a curva genial do sifão em S, do Alexander Cumming, que finalmente conseguiu prender o mau cheiro do esgoto. Depois vieram as melhorias na válvula, nos sistemas de descarga e, por fim, a grande inovação do Thomas Twyford, o vaso de cerâmica feito numa peça só. Era um design que juntava beleza, eficiência e o mais importante de tudo, era muito mais higiênico. Com a tecnologia finalmente resolvida, o século XX viu a grande mudança do banheiro. Ele deixou de ser aquela casinha lá no fundo do quintal para virar o coração da higiene da casa, um espaço de privacidade e conforto, finalmente dentro de 4 paredes. Mas é muito importante a gente ter em mente que essa história de progresso foi construída em cima de uma desigualdade brutal. No Brasil e em muitos outros lugares, o trabalho sujo de carregar os dejetos era feito pelos mais oprimidos. Os tigros, como eram chamadas as pessoas escravizadas que faziam esse serviço, são uma lembrança muito forte e triste de que o conforto de alguns foi por muito tempo garantido pelo sofrimento de muitos outros. Depois que entrou de vez para dentro de casa, o banheiro virou também um espelho da moda de cada época. Tinha o luxo e as formas geométricas do Art Deco nos anos 20, a explosão de cores tipo rosa, azul bebê no otimismo do pós-guerra nos anos 50 e a praticidade dos novos materiais dos anos 60. O banheiro virou um espaço para mostrar que a pessoa era moderna, que tinha estilo. E agora, a gente está na beira de mais uma grande transformação. O banheiro do futuro parece que vai ser muito mais do que um lugar de descarte. Ele está se tornando um centro de informações sobre a nossa saúde e um lugar de reaproveitamento de recursos, mudando completamente a nossa relação com o que a gente produz. Para ter uma ideia do que vem por aí, é só olhar para cima. O espaço é o teste mais extremo que existe para a engenharia de saneamento. Das gambiarras das missões Apollo até a tecnologia incrível da Estação Espacial Internacional, onde cada gota de urina é reciclada e vira água potável de novo. Porque no espaço não existe jogar fora. É um sistema fechado, perfeito. E essa lógica do sistema fechado está chegando aqui na Terra. O vaso sanitário do futuro vai ser tipo um guardião da nossa saúde. Ele vai saber quem está usando, vai analisar a urina e as fezes em tempo real, procurando sinais de doenças e até monitorar o coração. A medicina preventiva vai sair do consultório e entrar no lugar mais íntimo da nossa casa. E essa revolução também tem tudo a ver com sustentabilidade. As novas tecnologias estão mudando a própria ideia do que é lixo. Já existem sistemas que transformam dejetos em eletricidade, em fertilizante. O grande objetivo aqui é criar soluções que funcionem sozinhas, sem precisar de uma rede de esgoto, para finalmente levar saúde e dignidade para os bilhões de pessoas que ainda vivem sem saneamento básico. Essa jornada, que começou com um simples canal de tijolos lá no Vale do Indo, nos trouxe até um laboratório de biometria dentro do banheiro. Essa história toda prova que o saneamento é a base invisível em cima da qual as civilizações se constroem ou desmoronam. Isso nos deixa com uma última reflexão. Se o nosso passado está escrito nos esgotos e o nosso presente na privacidade da porcelana, será que o nosso futuro vai ser lido, diagnosticado e quem sabe até curado pelos nossos banheiros?